Com a palavra neste momento, o senhor Sidney Correia Marques, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, para suas considerações e condução dos trabalhos. Gostaria de cumprimentar as lideranças da inclusão financeira neste país. Gostaria de cumprimentar as lideranças dos sistemas cooperativos, colegas do Banco Central, demais presentes a esse evento. Teremos aqui como o senhor Paul Armbruster vai descrever para a gente a experiência alemã com Fundo Garantidor de Créditos e algumas coisas referente ao cooperativismo alemão. O senhor Paul, neste momento, representa a DGRV. E também representando o cooperativismo brasileiro, teremos, na sequência, o senhor José Salvino de Menezes, que vai trazer para nós as considerações dos sistemas cooperativos sobre esse importante tema que é o Fundo Garantidor de Crédito para as Cooperativas. Mas antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, gostaria de registrar o sucesso deste evento sobre inclusão financeira, um tema, por demais, caro ao Banco Central do Brasil. Sem dúvida, trata-se de um momento ímpar para a discussão sobre o cooperativismo, em especial o Fundo Garantidor, considerando que estamos no Ano Internacional das Cooperativas, assim definido pelas Nações Unidas. Já conversamos bastante sobre o cooperativismo neste país, mas gostaria de contribuir com minha opinião, minhas percepções sobre este assunto. De fato, o cooperativismo de crédito brasileiro tem se caracterizado, nos últimos anos, pelo acentuado fortalecimento de suas estruturas operacionais, fato evidenciado pela consolidação econômica e financeira do segmento e pelo crescente número de associados, que neste ano atingiu a expressiva marca de 6 milhões de cooperados, bem como pela significativa expansão dos pontos de atendimento, o que fez com que a rede cooperativista se tornasse a terceira maior do país, quando comparada com as agências e com os postos de atendimento das instituições bancárias mais tradicionais. Essa capilaridade e a robustez de seu quadro de associados vinculam fortemente o segmento ao objetivo 4 do Plano de Ação na Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, que é o fortalecimento da rede de canais de atendimento bancário à população brasileira, um dos objetos deste evento. É nesse contexto que o Conselho Monetário Nacional aprovou resolução, conforme aqui ontem mencionada pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente do Banco Central, estabelecendo os requisitos e as características mínimas do Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas. A implantação desse fundo, que já vem sendo chamado FGCOP, é fruto de amplas discussões do BC com o segmento cooperativista. A sua concepção baseia-se na experiência internacional e na própria experiência brasileira com o Fundo Garantidor de Créditos, o nosso FGC, criado em 1995. Conceitualmente, um fundo garantidor deve ser parte de uma ampla rede de proteção aos sistemas financeiros, que, como sabemos, envolve também a regulação prudencial, a supervisão eficiente, as leis consentâneas com os novos tempos, com as práticas adequadas de gestão e com as metodologias adequadas de estabilidade e transparência na divulgação de informações à população. Para a sua compreensão, o sistema de proteção deve ser claro e de fácil entendimento pelo público. Considerando esses requisitos, o Fundo Garantidor que estamos criando está alinhado, desde o seu nascedouro,
as melhores práticas internacionais e também a bem-sucedida prática adotada na estruturação do nosso FGC, das quais destaco a assunção de um leque de funções que permitam uma atuação efetiva, não só no caso de resolução de uma cooperativa eventualmente com problemas, mas também a sua continuidade quando existirem condições para tal. Sobre a experiência internacional no tema, vale ressaltar, no que concerne à resolução de instituições problema, que os fundos garantidores nos vários países, num passado mais distante, assumiram a função de garantir depósitos, função paybox, na eventualidade da liquidação dessas instituições. Isso é a chamada atuação ex post. Mais recentemente, essas organizações agregaram ao seu escopo de atuação outras funções, como, por exemplo, prover assistência financeira às entidades associadas e prover também o suporte nas chamadas soluções de mercado, a chamada atuação ex ante. Em alguns países, foram recentemente criados fundos de estabilização com esse mesmo propósito. Como sabemos, a liquidação de uma instituição financeira, embora seja a solução mais simples, é a menos recomendada, por ser a de maior custo ao final de todo o processo, mostrando a prática internacional que deve ser usada somente quando não houver outra alternativa viável. Considerando esse princípio, aparecem com boas alternativas chamadas soluções de mercado, incluindo a compra de controle ou assunção dos ativos da instituição por outra instituição em situação saudável, bem como a prestação de assistência financeira a uma instituição em operação, seja para a compra de ativos, seja para o financiamento dos custos de uma fusão. O suporte financeiro para transferência de controle e a assistência financeira, como já de costume adotadas no Brasil, tem sido considerado o meio mais eficiente, porque causam menor impacto no sistema financeiro do que o simples pagamento dos créditos protegidos aos depositantes, após a intervenção ou a liquidação. Com esses tipos de solução, a parte saudável da instituição é preservada, sendo assim a alternativa menos dispendiosa para os fundos garantidores e, sem dúvida, mais benéfica para os credores das instituições. No Brasil, alinhado a essas melhores práticas internacionais, o FGC vem desempenhando papel relevante no sentido de contribuir para a estabilidade do sistema financeiro nacional, garantindo depósitos e viabilizando assistência financeira a instituições com eventuais dificuldades de liquidez e às soluções de mercado. Nesse caso, em vários países, inclusive o Brasil, os fundos garantidores de depósitos se apresentam como agentes apropriados para esse tipo de solução. A atuação do FGC nesses moldes dá concretude ao artigo 28 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que veda expressamente a utilização de recursos públicos para socorrer instituições financeiras. Essa lei, a par de vedar o uso de recursos públicos, define qual o tipo de recursos a serem utilizados para prevenir situações de insolvência e para prevenir outros riscos que as instituições financeiras estão expostas. Quais sejam os mecanismos constituídos pelas próprias instituições financeiras na forma da lei, isto é, recursos arrecadados das próprias instituições, são recursos privados, portanto. Essa determinação legal e a experiência do FGC apontam para a conveniência de que o Fundo Garantidor de Créditos para o segmento cooperativo, que horas estamos criando, vale ressaltar, em cumprimento à Lei Complementar 130 de 2009. É importante que também assuma, a um só tempo, as funções de garantidor de depósitos e de provedor de assistência financeira e de suporte financeiro às cooperativas associadas, com o fim de contribuir para a estabilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Embora os sistemas cooperativos organizados individualmente já administrem seus próprios fundos garantidores,
existem ainda algumas fragilidades relevantes que prejudicam a construção de uma rede de proteção totalmente efetiva. Como exemplo, a falta de abrangência a todas as cooperativas que captam depósitos, estando as cooperativas independentes ainda sem nenhuma proteção. Dessa forma, a Constituição do FGCOP eliminará tais fragilidades. Além disso, esse fundo desempenhará um papel fundamental como um organismo supra-sistemas, sendo um importante instrumento de unicidade do cooperativismo de crédito brasileiro, criado com um propósito específico de conferir maior confiabilidade à solidez operacional, econômica e financeira do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Esse fundo será constituído na forma de entidade privada com abrangência nacional, sem fins lucrativos, e terá como associadas todas as cooperativas singulares de crédito que recebem depósitos de seus cooperados, num número aproximado de 1.240 empresas, e os 2 bancos cooperativos que também compõem o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Senhores e senhoras, os próximos passos nesse caminho serão a efetiva constituição da sociedade civil, que será o FGC, a realização da Assembleia para aprovar o seu estatuto e o seu regulamento, que serão submetidos na sequência ao Conselho Monetário Nacional, para então iniciar as suas operações. Gostaria de acrescentar, como mencionado no painel anterior, ou seja, o cooperativismo é feito de pessoas associados que são os donos e de muita democracia. Então, a criação deste fundo é resultado de um processo de muita interação, Banco Central, demais pessoas da equipe econômica do governo e o cooperativismo. Foi um processo bastante amplo de construção coletiva e que, felizmente, chegamos a um bom termo. E, para isso, contamos com a liderança do SECO, que esteve presente na mesa anterior, o Zé Paulo, o Zé Luiz, o Manfred, o próprio Salvino, né? E também com pessoas do cooperativismo, muitas pessoas, gostaria de citar algumas, no sentido de agradecer todo o esforço, toda a colaboração. Primeiramente, o senhor Adriano Miquelon, o senhor José Salvino, que está aqui presente, o Silvio Justus, o Manfred está aí à frente, Rui Schneider, Euclides Quaresma, e do lado do Banco Central. Tivemos também, a coordenação do Silvio foi extremamente importante, a coordenação do João Luiz Faustino pelo Banco Central foi muito importante, outras pessoas que também contribuíram muito nesse processo, Jean Magili, que está aqui presente, a própria Elvira, que está aqui também presente. Então, a todos eles, meus sinceros agradecimentos. Agora, então, passo a palavra ao seu Paul Armbruster para suas considerações sobre o Fundo Garantidor Alemão para as Cooperativas e sobre o sistema cooperativista alemão. Por favor. Prezados senhoras e senhores, guten Morgen oder guten Tag, bom dia. Primeiro quero agradecer ao Banco Central do Brasil e aos organizadores por la invitação, por estar aqui. Segundo, eu não falo português, eu falo espanhol ou portunhol. Espero que vocês me entendam ou compreendam. Quero felicitar por o lançamento da moneda ontem. Este não solamente é por o Ano Internacional das Cooperativas. Em mais que 100 países se celebra o Ano Internacional, mas o Brasil é o único país onde se ha lançado uma moneda. E este lançamento, estou seguro, não é somente por Ano Cooperativo, sino
es el reconocimiento de la actividad de las cooperativas brasileras. Por eso felicito a todos ustedes, cooperativistas, que vos tiene este reconocimiento único en el mundo. Señoras y señores, la semana pasada, sí, bueno, muy alto, sí. La semana pasada estuve en Açailândia, en Maranhão. Visité una cooperativa del sistema Sicopi que existe 4 años. Tiene 1.300 asociados. Esa cooperativa realiza inclusión financiera y también educación financiera y también tiene un programa de microcrédito. Este es seguramente no la única cooperativa pionera en este sentido aquí en el país, pero puede ser un buen ejemplo para todos nosotros. Yo llevo mucha experiencia de Açailândia. Una institución que ofrece servicios financieros tiene que ofrecer seguridad y ganar y mantener confianza. Esa todo base en el modelo cooperativo, en la idea cooperativa de autoayuda, de autocontrol y de autorresponsabilidad. Este basa en la capitalización por los asociados, en la organización individual de cooperativa, en la profesionalidad del personal, de los dirigentes. Por eso, capacitación es tan importante. Y la solvencia y la situación patrimonial de esa cooperativa. Y todo hace la confianza. La confianza es primordial en un sistema financiero. Hay también factores exógenos. La legislación, la supervisión y regulación, la auditoría, você tiene que aquí, y ahora el fondo garantizador. Todos son elementos para la sostenibilidad de las cooperativas individuales y de los grupos cooperativos. Ahora, você han lanzado, si puedo decir así, también un fondo garantizador. Los chinos dicen, para avanzar 1.000 kilómetros es necesario dar un primer paso. Y les felicito por eso, es un primer paso. Y también quiero decir que el fondo que tenemos en Alemania, que voy a describir ahora, necesitó bastante tiempo para desenvolver. No era de un día al otro y no era una sola decisión. Voy a explicar más tarde. Lo que se fundó, se realizó ahora en Brasil, yo estoy feliz y orgulloso que nosotros, la DGRV, hemos podido contribuir un poco en las discusiones que vos han tenido sobre el fondo. Este fondo es muy importante porque es un señal para el público de que la gente, los socios, los depositantes están asegurados. Y un problema en muchos países es que solamente en bancos grandes están asegurados los depósitos. Así en muchos países, también en América Latina, hay una discriminación de la persona que popa en una región rural en su cooperativa, mientras uno que tiene sus depósitos en un banco está asegurado. Vos no tiene esta discriminación. Necesitamos entonces no solamente la inclusión financiera, sino cuando hablamos de inclusión tenemos que asegurar que los incluidos
están asegurados y por eso es tan importante. Me dan la oportunidad de ahora de mostrar lo que pasa en Alemania. El sistema bancario en Alemania es muy competitivo. Hay mucha competencia entre las entidades financieras. Tenemos 3 pilares del sistema financiero alemán. Primero son los bancos cooperativos que tienen una sola marca, una marca única. O segundo, son las cajas públicas de poupanza. Son en propiedad de las municipalidades, de los distritos y sus centrales de las cajas locales y de los gobiernos de los estados federales. Tenemos en Alemania. Y los bancos comerciales o privados. Las cooperativas tienen 25% de los depósitos están en bancos cooperativos. Es muy importante. Las cajas públicas tienen de poupanza, tienen unos 35-38%. Ellos están más en áreas urbanas. Las cooperativas, áreas rurales y áreas urbanas. Y los bancos privados también tienen depósitos, pero su actividad es más con la industria, con grandes empresas, también con personas privadas, pero no tanto. En Alemania, los bancos están basados en una legislación única, o ley de bancos en Alemania es para todas las instituciones financieras igual, las cooperativas, cajas de poupanza y los bancos comerciales. No hay discriminación para cooperativas y no hay alguna ventaja. Todo regla misma, level playing field. Los bancos cooperativos están controlados por la superintendencia, los bancos en Alemania por la superintendencia BaFin, por el Banco Central Alemán, los dos están cooperando, y también tenemos la superintendencia europea, la EBA, que desde 1 de enero va a tener más facultades en Europa. El sector financiero cooperativo alemán tiene una larga historia y también muchas experiencias. Alemania tiene 82 millones de habitantes. 30 millones de los 82 son clientes de cooperativas y de los 30 millones, 17 millones son asociados, con una participación de capital en las cooperativas. Hoy en día tenemos 1.121 bancos cooperativos que se llaman Volksbanken, son las urbanas, y Raiffeisenbanken, las rurales, y hay otros bancos de las iglesias y otras cooperativas especiales. Las cooperativas en Alemania tienen una red, un network, a nivel regional y nivel nacional. Nacional o Banco Cooperativo Nacional es el DZ Bank y un banco regional WGZ Bank. La WGZ, junto con los bancos cooperativos locales, son dueños del Banco Cooperativo Alemán DZ Bank. Aparte de los bancos cooperativos tienen empresas de red cooperativa, por ejemplo, empresas de seguro, investment bank, tienen bancos hipotecarios, etc. Y así, hasta la cooperativa más pequeña en Alemania, en un pueblo allá en la Floresta Negra, la cooperativa es capaz de ofrecer todo el servicio financiero como un banco grande. Es muy importante que el cliente está servido con todo servicio de una mano. Este es lo que llamamos nosotros en Alemania
en inglés All Finance, All Finance, que el cliente pueda recibir todo servicio en su cooperativa, y la gran ventaja de las cooperativas es la proximidad al cliente. El sistema descentralizado, la cooperativa, los dirigentes de las cooperativas, los funcionarios, conocen la situación local, conocen a sus socios y conocen los problemas locales. Y como las cooperativas captan muchas poupanzas, entonces la captación local primero queda en la localidad, es decir, las cooperativas más que 100 años están apoyando crear círculos de ahorro, inversión, de poupanza, inversión local. Es muy importante. Y si una cooperativa pequeña tiene un cliente que crece muy rápido, entonces a VGZ, a WGZ o DZ Bank apoyan con un crédito grande, porque vos sabe, o capital limite la capacidad de dar crédito. Entonces a veces las cooperativas tienen poupanzas, pero no tienen suficiente capital para otorgar créditos un poco más grandes. Y también es muy importante mencionar de que las cooperativas en todo el mundo, como en Alemania hace muchos años atrás, han bancarizado las regiones y han abierto el acceso a servicios financieros. Y para no perder los buenos clientes que crecen con su cooperativa, para no perder esos, se necesita un sistema, una red, por ejemplo, una central regional o nacional para poder seguir ofreciendo servicios, aunque la cooperativa local está limitada en sus actividades, etc. Los bancos cooperativos, todos en Alemania, están auditados por las federaciones de auditoría regionales y por la DGRV. Yo soy de la DGRV. La DGRV es la OCB alemana, la cúpula, pero nosotros, la DGRV, somos el ente legal de auditoría nacional. Y las cooperativas están obligadas por ley de ser auditadas una vez por año. La BWR es la Federación de los Bancos Cooperativos Alemanes. Y ellos, entre todo, muy importante, manejan un fondo especial, el fondo garantizador para proteger la institución cooperativas. Aquí se ve la evolución de los bancos cooperativos en Alemania. En 1950 hemos tenido 11.000, hoy tenemos 1.121. Así se bajó bastante un número de bancos cooperativos, pero no por bancarrota o problemas, sino por fusiones. Fusiones tienen diferentes razones. Legales también, porque en los años 70 se introdujo nuevas reglas en el sistema bancario alemán, y entonces las cooperativas pequeñas han sido forzadas de adaptar su gestión y todo eso, y esta adaptación cuesta dinero, y por eso hubo muchas fusiones y también la concurrencia en los mercados, las reglas, etc. Es un impacto para fusiones. Y también, como Alemania es un país más chiquito que Bahía, hay cooperativas muy cercanas, y hemos definido en la federación una política, un mercado, un banco. Es decir, donde hubo diferentes cooperativas, han iniciado fusiones. La barrera más grande de fusiones son a veces los líderes de las cooperativas, pero que los unos no quieren dejar ser líder cuando están fusionando. Tal vez mismo aquí en Brasil también. Los números de las filiales también han bajado, pero el número de asociados en los últimos 20 años, pues se ven, es crecido por la buena conducta de los bancos cooperativos, y también un número total de activos de los bancos cooperativas locales es
129 billones, es en billones, más los 530 billones de las cajas centrales, de los bancos cooperativos centrales. Y el total por medio de activos de las cooperativas, vos ven, se elevó de 89 a 651. Ese es el promedio de las cooperativas alemanas. La más grande es de los médicos, como Unicred aquí, tiene 40 billones de activos y la más pequeña 15 millones, 15. Es decir, tenemos grandes, pequeñas y todos juntos, y esa es la fuerza que tenemos. En Alemania, en el sector financiero, asegurar el sistema, tenemos una distribución, dos papeles. En Alemania, nuestro sistema es un fondo de protección de la institución. El fondo de los bancos cooperativos protege la institución. Los últimos 75 años, una cooperativa no ha podido ser bancarrota, aunque la una y la otra ha tenido problemas que voy a explicar. En Alemania hay diferentes instituciones que están están responsables para asegurar los depósitos en Alemania. Bueno, el Ministerio de Hacienda, bajo este es la Superintendencia BaFin, o Bundesbank está libre, también tiene un papel, y las federaciones de los bancos. Los bancos alemanes o las instituciones financieras alemanas tienen diferentes sistemas. Los bancos comerciales tienen un sistema de seguro de depósitos, las cajas poupanza públicas y las cooperativas tienen fondo de protección institucional. Y también quiero decir, en la crisis, vos se sabe, en Europa hay una gran crisis, en Alemania estamos afectados de la crisis también. Cuando los primeros dos bancos comerciales eran en peligro, el fondo de los bancos comerciales no ha tenido suficiente dinero y no han querido, los otros bancos no han querido contribuir más, y así las cajas públicas y las cooperativas, nuestros fondos, apoyaron también, en el sentido de, no solamente de solidaridad, sino una necesidad para evitar un run o una nervosidad en Alemania entre los que depositan, que están popando. Tiene que saber que los alemanes son muy sensibles en cuanto a inflación. Cuando la inflación es más que 3%, los alemanes estamos muy nerviosos porque ya hemos tenido 2 veces la pérdida de todas las poupanzas en Alemania en la historia. Casi nadie se recuerda, pero este es genéticamente en nosotros, en los alemanes. Somos buenos popadores, pero muy nerviosos. El sistema de protección do BVR, da Federación de Bancos Cooperativas, BVR, está basado en un estatuto del BVR. De la Federación tiene su propio reglamento del Fondo de Protección. Y es asegurar la solvencia, elegibilidad de todos los bancos filiados y garantir estabilidad financiera del grupo de los bancos cooperativos y mantener confianza de los clientes y de los mercados financieros y de capitales. Es decir, mediante protección de institución, esto significa que los depósitos están plenamente protegidos. Garantizamos la existencia de la cooperativa, del banco cooperativo, entonces automáticamente los depósitos están asegurados. Naturalmente era un proceso muy largo y quiero decirles que hemos tenido, como dije, 2 sistemas de cooperativos de poupanza del sector financiero, el sistema Raiffeisen en áreas rurales y el sistema Volksbanken, bancos populares en
áreas urbanas, y recién en 1977 se fusionaron los dos sistemas de protección. Es decir, vos en Brasil se necesita tiempo para eso. Y en eso también tenemos experiencia de convencer, de discutir y todo eso, la gente para acercarse y todos esos sistemas. Bueno, hay diferentes remedios. Uno es prevención, otro es saneamiento, y para evitar que la confianza en los bancos cooperativos fique perjudicada. Así funciona el sistema. Nuestro sistema son los elementos, la BVR, la Federación de los Bancos Cooperativos, y es una sola federación tenemos de bancos cooperativos, todos pertenecen a una sola federación, es muy importante, y así al fondo protector, el sistema de protección, hay un fondo garantidor y una red de garantías. El fondo garantidor tiene los medios financieros, por eso voy a explicar, por los pagamentos de las cooperativas, y la red tiene garantías de las cooperativas individuales en caso de que pase algo. Eso es importante. El saneamiento está mediante garantías, avales, subvenciones y préstamos. Las cooperativas tienen afiliadas, que son todas, yo dije, tienen que contribuir con cuotas, y otra es la responsabilidad para la garantía. Muy importante es que todas las cooperativas están auditadas, ya lo dije, pero es muy importante que los bancos filiados están auditados para que el fondo tiene las informaciones sobre los riesgos y las cooperativas, lo que pasa en las cooperativas individuales. La auditoría, como dije, es por las federaciones regionales y en casos especiales por parte de la DGRV. Bueno, para también el desenvolvimiento del fondo, primero también quiero destacar. El fondo antes ha sido regionalizado. Hemos tenido las federaciones regionales y cada región ha sido responsable para sus bancos cooperativas en la región, y solamente 10% de fondo de pagamentos eran de la BVR centralizado. Pero se ha visto que en el norte tal vez se necesitó más del fondo, entonces ellos esperaban que nosotros del sur les hemos apoyado, entonces se unificó el fondo y también se introdujo un sistema de clasificación. Este era en la década de 90, en el inicio de la última década, hemos encargos muy elevados. Bueno, me está cortando la árbitra. Bueno, después de la reunificación de Alemania, hemos tenido problemas que superar, vos se puede imaginar. Hubo un desequilibrio del crecimiento de los bancos cooperativos también. Hubo no hubo potencial insuficiente para cobertura de riesgos y deficiencias de estructuras internas, de control interna y gestión. Estos son temas que creo se discute aquí también, y ese es nuestro desenvolvimiento también. Entonces, hemos tenido que reforzar el sistema de protección, un sistema de alerta para detectar evaluaciones económicas despejadas en los bancos cooperativos mediante la calificación. Hemos introducido un sistema de indicadores, y aquí vos ven el peso de cada indicador, resultado líquido, capital, etcétera,
etcétera, y tiene todo, viene a 100%, y así nosotros podemos evaluar la calidad de cada cooperativa. La base son los riesgos, activos en riesgo. Bueno, entonces se introdujo un sistema de rating con categorías de AA+ hasta D. Los que están 100% de pagamento y los pagamentos están entre 0.4 por mil o 0.2%, depende de la situación de fondo. En este momento es 0.2 por mil. Es decir, un banco cooperativo con una mala calificación paga hasta 140%. Y la cooperativa que tiene una buena calificación por tener menos riesgo, solamente paga 80% de la cuota. Provoca preguntas del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia en las cooperativas, porque los socios quieren saber por qué pagamos tanto. Y el jefe de la cooperativa, o los dos jefes, tenemos 4 ojos, tienen que confesar si tenemos un problema aquí y así, entonces hay una presión por los socios. Preguntan por qué estamos tan mal calificados, por qué tenemos que pagar más, que reduzca el lucro de la cooperativa, etc. Entonces, también es un medio de disciplina. Es el sistema de rateo, es un sistema de financiamiento por rateo. Y características del sistema de financiamiento debe ser capaz de superar crisis cuando necesario. Contribuciones son calculados y fijados anualmente. En este momento, el año pasado solamente hemos tenido 2 cooperativas que han tenido una mala calificación, que se ha tenido que intervenir el fondo. Cuando hay bastante o suficiente dinero en el fondo, se está reduciendo la cuota. Esto es muy importante y en este momento el fondo está bien. Cada año hay que pagar. Si es necesario tener intervenciones o no, el fondo crece. No me preguntan cuándo está en el fondo, yo no sé, es un secreto de muy pocas personas en Alemania para que el público no está nervioso o feliz, o que en los bancos cooperativos algunos dicen, bueno, el fondo está lleno, ya puedo hacer algo, me van a ayudar. Las cooperativas no tienen directo de ser salvados. Siempre es después de unas intervenciones. La red de garantía es la otra. Cada cooperativa tiene que declarar una garantía también en relación con sus propios riesgos. Y aquí es el 4 por mil de su base de referencia definido por contribuciones. Es que tenemos que ¿cómo se dice?, calcular. En resumen, en los últimos 75 años las cooperativas no han sido afectadas, así que una cooperativa se fue bancarrota. Tengo que confesar, hubo cooperativas con problemas y algunas fusiones también son basadas en intervenciones del fondo. Hay diferentes medios, a veces es necesario de cambiar los dirigentes o la gerencia de la cooperativa. Es un medio que se hace muchas veces. Se da un crédito, una garantía, etc. Son diferentes medios. Nunca hubo un bank run en Alemania, esto es muy importante, y la confianza en las cooperativas era tan alto en la crisis financiera hace 4 años que dentro de pocas semanas hemos recibido 14 billones de euros
de nuevos depósitos que llegaron de bancos comerciales. Este significa que las cooperativas tienen un gran prestigio y la gente tiene mucha confianza en las cooperativas. No precisa de campañas publicitarias. Tenemos un sistema bastante seguro y así somos felices y orgullosos de nunca ha tenido que preguntar al Estado o otros grupos de bancos que nos ayudan. La señora árbitra me dice que es FIM, ¿sí? Entonces, muchas gracias y yo deseo a las cooperativas brasileñas y al Banco Central todo mejor para el futuro y que su propio fondo también se desenvolve en próximos años. Muy obrigado. Seguido o rito dos demais painéis, ou seja, as perguntas poderão ser feitas e encaminhadas por escrito. Então, vamos para a segunda apresentação do Salviano. Salviano, por favor. Muito obrigado ao Paulo pela brilhante apresentação e muito obrigado. Bom, mais uma vez estou aqui. Não é culpa minha, gente. Não, é da Elvira, viu? Sim. Então, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre o nosso fundo garantidor, que está escondido aí a 7 chaves, viu? Morrendo de curiosidade para saber, mas estão guardando isso aí, né, João Luiz? Então, só depois do evento aqui, viu? Se não é para tumultuar o evento, essa é a notícia que eu estou tendo aí, né? Então, está guardado aí, não querem, anunciou só que tem, mas está escondido. Bom, eu queria cumprimentar aqui a mesa, aqui o nosso diretor Sidney, que já nos conhecemos há uns 20 anos atrás, quando ele visitou a minha cooperativa, né, para fazer lá uma inspeção, e tive a oportunidade de conhecê-lo, e agora, uma grata surpresa e com muita alegria, nos encontramos aqui agora como diretor de organização do sistema financeiro e controle de operações de crédito rural do Banco Central. E para nós é um motivo de satisfação e alegria reencontrá-lo já ocupando este posto aí. Cumprimentar Paul Ambruster, diretor de Relações Institucionais da DGRV, Sistema Cooperativo Alemão, pessoas que já tiveram a oportunidade de ter aí um contato por várias vezes, e sempre que a gente vai à Alemanha, sempre somos muito bem recebidos. Agradecer aí pela gentileza e a cortesia que sempre nos foi dada aí, Paul. Bom, interessante a gente ver a experiência do sistema de fundo garantidor da Alemanha, e eu gostaria de ressaltar aqui esse trabalho feito em conjunto com o Conselho Especializado de Crédito da OCB e o Banco Central, e aí a equipe comandada pelo João Luiz. Eu poderia estar citando o nome de todas as pessoas da equipe, mas vou correr o risco de não citar alguns, mas a gente gostaria imensamente de agradecer pela forma como foi conduzido o trabalho, de uma forma bem discutida, bem aberta. Eu acho que isso nos faz crescer bastante e dá a oportunidade da gente discutir até o último instante para que pudéssemos chegar a um fundo, a uma
normatização, que talvez ela não fosse 100% do agrado, mas pelo menos ela vem bem elaborada, e confesso para vocês que desde a primeira apresentação nos surpreendeu, porque vinha realmente de encontro, na maioria das propostas, daquilo que o sistema pensava, e discutimos sempre muito aberta, toda a equipe do Banco Central, nessa discussão. Acho que foi uma evolução muito grande, que agora teve esse desfecho. Eu não sei se eu posso falar bem ou posso falar mal, porque eu não conheço. Pelo que eu conheço, é muito bom. Agora eu não sei o que vai ser publicado por aí. Às vezes eu estou falando alguma coisa de bem e depois alguma coisa não. Mas eu tenho certeza que o que vem por aí é muito bom. Algumas alterações e que veio talvez para ajudar. E a gente entende muito, porque precisa se ouvir os demais interessados. Aí você tem que ouvir várias partes implicadas aí, ministérios, a Casa Civil, Receita Federal, talvez na elaboração do texto final tem que se consultar muito para poder fazer um texto que realmente não venha a ter problema. Então acreditamos que o que vem por aí nos agrada, é muito bom. Então, só para dizer dessa nossa expectativa, nós traçamos aqui praticamente 5 pontos básicos, que é o objetivo, a base legal, o panorama, o consenso e as conclusões de como foi conduzido esse processo. Os objetivos deste Fundo Garantidor Único, nós consideramos que um deles é para melhorar a competitividade. Não tem dúvida que isto vai trazer um ganho de competitividade muito grande, porque faltava isso às nossas cooperativas. Alguns sistemas já têm, mas talvez não tenham no formato que é legal e dentro daquilo que a gente pudesse ter uma segurança. Então, eu acredito que isso vem para melhorar muito a nossa competitividade. Fortalecer a imagem. Não tem dúvida que você, para o mercado e para o público em geral, a imagem com o fundo, com a chancela do Banco Central, é claro que a imagem do sistema melhora bastante. Diminuir o custo, contribuição individual menor do que a feita em vários fundos. Outro objetivo é fortalecer a estrutura e desenvolver bases sólidas. Eu acho que o fundo vem contribuir muito para isso. Alinhar com as melhores práticas internacionais, cumprir a determinação legal, melhorar e unificar padrões de controle e mitigar riscos sistêmicos. Então, eu acho que o Fundo Garantidor, esse objetivo, eles vêm em boa hora. Eu acho que o sistema vai dar um salto muito grande pós esse Fundo Garantidor Único. E ela foi baseada nessa base legal, uma vez que a Lei Complementar 130, lá no seu artigo 12, ele dizia que o Conselho Monetário Nacional, do exercício das competências que lhes são atribuídas pela legislação, que rege o sistema financeiro nacional, poderá dispor, inclusive, sobre as seguintes matérias: fundo garantidores, inclusive a vinculação de cooperativas de crédito a tais fundos. Então, está se cumprindo uma base legal que veio na Lei Complementar 130. Então, ela está bem amparada e amparada em lei. Eu gostaria de apresentar aqui alguns números. Eu já apresentei na outra apresentação minha, os números do sistema, e agora eu fiz bem dividido por sistema, a participação do Sicob, Sicredi, Unicred, Confessol e outras solteiras. E, para não ser diferente, nós vamos ver que o Sicob
ele tem uma participação expressiva na região norte, 17% no Nordeste, Sudeste 83%, Centro-Oeste 40%, isso em 2011. Na região Sul 17%, no total no Brasil 44%. O Sicredi predomina muito na região Sul, natural, já bem me incomodando lá na região Centro-Oeste, né? Fica lá no meu calcanhar, viu, Manfred? Está entrando dentro da minha casa lá. Mas está bem ocupando espaço também na região Centro-Oeste e com menos participação no Norte e no Nordeste. A Unicred também. Aí nós vemos no total, o Sicredi participa com 29 pontos. Isso em relação a depósitos. Eu estou fazendo essa apresentação em relação a depósitos, porque é baseado nos depósitos que você vai contribuir para o Fundo Garantidor Único. E aí tem os números da Unicred, da Confessol e outros sistemas solteiros. Então, a gente tem uma base já bastante grande para poder, se fizer, fazer reservas neste fundo. O panorama, que seria um dos itens que eu escolhi, são os agregados patrimoniais. Em patrimônio líquido, o sistema tem 15 bilhões e 900 milhões, em ativos, 86 bilhões de ativos, o sistema é bem expressivo, em depósitos, 38 bilhões, em operações de crédito, 36 bilhões. Então, acreditamos que, mesmo com uma participação estatística, com um número pequeno no sistema, eu acho que nós estamos presentes em valores absolutos, com a participação bem razoável. Bom, esse aqui é outro quadro comparativo também da participação dos ativos totais do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos verificar que as cooperativas de crédito participam só com 1,37%. A maioria dos bancos, os bancos múltiplos, os bancos grandes, participa com 70%. Então, no resto, aí, seguindo da Caixa Econômica com 8%, e bancos de desenvolvimento com 9%, e em seguida a Sociedade de Arrendamento Mercantil com 6%, e no resto vem as cooperativas e outras entidades financeiras. E aí eu estou demarcando aí a nossa participação nos ativos totais do sistema financeiro, ele corresponde apenas a 1,37%, então é aquilo que eu disse, nós temos uma margem muito grande para poder crescer. E o outro ponto que eu me baseei foi no consenso, a necessidade de tratamento tributário diferenciado, como já ocorre com o FGC. E nessa conversa, nesses estudos, nós discutimos muito porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele já vem com este tratamento tributário diferenciado, que não incide o tributo sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Então, para se fazer um Fundo Garantidor específico das cooperativas, há que citar o mesmo tratamento tributário. Nós, do Sicob, temos um fundo já com uma reserva praticamente de 200 milhões e depositado, questionando, nós estamos pedindo via judicial a isonomia com o Fundo Garantidor de Crédito e já tem depositado 34 milhões com depósito judicial e aguardando uma decisão judicial para a gente pudesse, e que não é pouco, numa reserva de 200 milhões, você ter 34 milhões que é tributado. Então, é muito importante que, junto com o Fundo Garantidor, com o FGCOP, que venha a legalização para que isso me parece que já há um entendimento do Banco Central com a Casa Civil, com o governo, e já está numa fase bem adiantada, que dê o mesmo tratamento ao tributário que se dê ao Fundo Garantidor de Crédito
dos bancos. Inicialmente, a garantia ela é a mesma, que é oferecida, a premissa é que seja nos R$70 mil, nós não podemos também ser diferente do Fundo Garantidor de Crédito. E a nossa discussão, como nós vimos aqui, o Fundo Garantidor alemão, ele cobre liquidez, tanto é que, como o Paul disse, há mais de 70 anos que não se fecha cooperativa, que não, no termo dele, que não vai à bancarrota. Não é isso, Paul? Há mais, me parece que 75 anos, não se fecha cooperativa na Alemanha, porque o Fundo Garantidor lá, ele não cobre depósitos, ele cobre a cooperativa. Então, a cooperativa ela não fecha. E nós entendemos que seria muito importante que esse fundo ele desse solvência à cooperativa, porque ele garantindo a permanência da cooperativa, automaticamente ele está garantindo o depósito do associado. Uma reivindicação nessa discussão nossa com a equipe foi que esse fundo se desse cobertura ao capital. Nós achamos muito importante porque cooperativa é totalmente diferente de bancos. Cada associado tem sua parcela de capital e nós entendemos, se fizesse uma cobertura do capital, que eu acredito que não foi contemplado em primeiro momento, mas já está previsto a cobertura no futuro, assim que o fundo tiver reserva suficiente para que se possa cobrir. Então, no meu entendimento, eu não vi, estou dizendo para você que está guardado as 7 chaves, mas eu acredito que, da forma que nós discutimos, e na última minuta que nós vimos, pelo menos estava contemplado essa cobertura, que ela vem numa forma como cobertura de crédito. Não é isso, João Luiz? Ela deve vir aí que contempla isso aí. E, exatamente, posteriormente, garantia de liquidez e reorganizações. Esse é o nosso desejo, que esse fundo contemple isso aí. E os pontos a ser definidos, que aí é uma nova história. Foi-se criado o fundo, mas precisamos discutir a governança, como vai ser a governança. Aí é uma discussão que nós vamos sentar junto com os técnicos do Banco Central para definir estatuto, o regimento interno. Então, é um processo que é contínuo e a gente passa agora, depois de publicado a resolução, a gente passa a discutir a questão da governança. Discutir o valor mínimo de contribuição, como vai ser, se ele é proporcional ao risco potencial, critérios de formação de reserva, uso do recheque recolhido pelo Sistema Cooperativo de Crédito. É importante dizer que o recheque é uma contribuição importante, e já foi acertado que será devolvido aquilo que foi contribuído pelo recheque ao Fundo Garantidor de Crédito dos bancos. Então, já tem um entendimento, e, ao que me parece, ela vem bem explícita na resolução que cria o fundo, e há um entendimento já com o Fundo Garantidor que vai se fazer a devolução, que nós não sabemos o quanto que é, porque nós vamos calcular. Mas do Cicobi eu posso dar informação que por baixo, 40 milhões nós já contribuímos do recheque para o Fundo Garantidor. Então, somando aos demais entidades cooperativas, eu acredito que a gente já tem uma boa reserva para a gente começar o fundo. E o importante também é que os bancos cooperativos passarão a fazer parte do Fundo Garantidor também. Eles deixarão de contribuir para o fundo dos bancos, como são bancos cooperativos, eles vão passar a contribuir para o FGCOP. E uma das premissas também que nós discutimos foi o uso de reserva de fundos em funcionamento. Isso talvez um comprometimento, porque o Banco Central nos lançou o desafio, porque nós cobramos o funding, talvez para cobrir cooperativas não organizadas, porque nós vamos receber nesse fundo todas as cooperativas,
Aí nós não conhecemos sistema cooperativo não organizados. Aí tem cooperativas solteiras, cooperativas que não são organizadas de forma centralizada. Então, havia necessidade de que o próprio Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, tivesse uma solução inicial de reserva para que pudesse fazer essa cobertura dessas cooperativas. Então, e nos comprometemos, de alguma forma, antecipar, talvez, aí nós vamos ver a necessidade,